Estamos no meio da Mata Atlântica e lá na frente a cadeia montanhosa mais famosa do Sudeste, a Serra da Mantiqueira. Agora, já pensou fazer uma panorâmica e vê-la em 180 graus? Bem assim? Agora você pode. Nós estamos a 1.764 metros de altitude acima do nível do mar, com essa paisagem espetacular, na Serra da Bocaina, no interior do estado de São Paulo. E é aqui que começa o meu e o seu roteiro de hoje. Para chegar um caminho de surpresas que a natureza preparou. A nuvem parece um punhado de algodão no meio das montanhas verdes. Na estrada, o sol ganha linhas expressivas com a ajuda da serração e o trecho de chão dá um toque adventure ao passeio. A cada quilômetro que andamos, vai ficando para trás um cenário de tirar o fôlego. Cá embaixo já dá para ver um dos pontos mais altos da região. É onde ficamos alojados. A pousada Mirante da Bocaina tem infraestrutura ideal para receber aventureiros como esse pessoal que chegou de jipe no meio da tarde. Os poucos minutos apreciando o visual foram suficientes para causar o êxtase. Ainda é difícil explicar porque não é todo dia que a gente vê algo como esse, né? É muito bonito, ainda estou tentando, né, assimilar tudo isso. Enquanto o Leandro assimila, nós vamos explorar. Seu Éder e a esposa Vilma, proprietários do lugar, são os nossos guias. A Mata Virgem esconde, literalmente, cantinhos bem especiais. E não é exagero. Bem abaixo da pousada, a casinha de pau a pique é um esconderijo e tanto para quem quer fugir da agitação, além de render boas recordações. O pessoal vem, eles descem aqui, eles vão ali na mina d'água, os casais tiram foto, cada um de um lado. Tem bastante foto legal, o pessoal tira aqui sim. A mina é um tesouro escondido. A nascente é logo ali, abaixo da pedra. O turista vem, chega aqui embaixo. Como o João tá fazendo? Já pega a água, né, João? E é geladinha. Já refresca a caminhada. Né, João? É. Babo. A babo, como o João traduziu, é pura como o ar desse lugar. As manchas avermelhadas nas árvores atestam isso. São os líquens, bioindicadores sensíveis à poluição. Logo, a presença deles é indicação de que o ar aqui é extremamente puro. O clima aqui é um clima de montanha, né? Frio, né? Quando chove, esfria muito. Num dia, por exemplo, dá 3 tipos de estação. Dá chuva, dá sol, tem nevoeiro. Mas no meio do dia, quando tem sol, é gostoso. É igual na cidade mesmo, calor. À tarde que esfria muito e à noite, entendeu? Mas durante o dia é gostoso. Mudando de assunto, é hora de falar de comida boa. O almoço é feito no fogão a lenha. Parte dos produtos é orgânica, cultivada aqui mesmo. Alguns deles incomuns, como a menta, a capuchinha para salada e a framboesa para fazer geleia. A gente planta a framboesa, né? E com a framboesa a gente faz a geleia, né? O pessoal gosta muito. Isso aqui o pessoal vem e leva tudo embora. Não sobra, de uma semana para outra não sobra. Além do preparo da comida, o fogão tem outra utilidade. O encanamento da serpentina passa perto do fogo e leva a água quentinha até os chuveiros e a pia. Essa torneira aqui, ela tem água quente e no banheiro o chuveiro é água quente também. Olha só, então, dia de frio para lavar a louça é ótimo. É uma beleza. A gente não faz 18 anos que aqui eu não só lavo louça com água quente. Comida boa, ambiente familiar. É como se a gente estivesse em casa com um visual fora de série. Roteiro ideal para os apaixonados por experiências inesquecíveis. Esse ar aqui é um dos mais gostosos do mundo. E a gente sente muito livre. Passa por pontes, rios, serras. Você sentir esse ar puro, nossa, a beleza toda, a gente sente pertinho do céu, não é? Nossa, muito bom, ótimo.
Essas e algumas outras belezas do Sudeste brasileiro você confere no programa de hoje. A Serra da Bocaina tem cidades pitorescas e históricas como Cunha, ainda no estado de São Paulo, e Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Do outro lado, na Serra da Mantiqueira, o repórter Canção Nova leva você à pequena Santo Antônio do Pinhal e à linda Cachoeira dos Marins. Seguindo para o maior estado do Sudeste, vamos a Minas Gerais. E para fazer jus ao nome, você vai conhecer a cidade de Diamantina, que nasceu com a exploração de ouro e diamantes. A 120 quilômetros de Belo Horizonte, um lugar cheio de vida, um recanto de paz, o Santuário do Caraça. Já no sul de Minas Gerais, vamos ao Circuito das Águas, na Serra da Mantiqueira. A cidade é São Lourenço. Seja bem-vindo, o repórter Canção Nova é a sua companhia. A Serra da Bocaina abriga cidades simples, com cheiro do mato e que, de um jeito interiorano de ser, constrói a riqueza do nosso país. A cidade de Cunha, conhecida pela especialidade em cerâmica artística e pela beleza natural e histórica. No século XVIII, essa era uma das principais rotas dos tropeiros, homens que traziam o ouro de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. Nesse percurso, a igrejinha de São José da Boa Vista, no meio de um mar de morros, marcou a fundação de um vilarejo. Diziam Povoação do Facão. Depois, Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Facão. Mais tarde, Vila Nossa Senhora da Conceição de Cunha. Preferiram Cunha, né? Esqueceu-se o facão, não é? Deixou o facão de lado. Ficou de lado também a Passagem do Ouro. A cidade virou rota de turismo, sem perder a preciosidade. O município tem mais de 1.400.000 quilômetros quadrados de extensão. Local de destaque pelo clima, pela natureza e pela riqueza histórica. Um passeio em Cunha sempre tem uma dose a mais de cultura. É um município que tem um museu no centro da cidade, aberto todos os dias e de graça. Quer conhecer um pouquinho mais a fundo a história da cidade? É só visitar. O lugar preserva objetos antigos, utensílios domésticos e religiosos, itens utilizados em combate na Revolução de 32 e peças tradicionais da região. O futuro baseia-se no passado, né? Então temos assim incentivado a população, né, com relação à preservação dos nossos bens, né, históricos, os nossos bens folclóricos, culturais. Temos que pensar nesse sentido de preservar. E por falar em preservar, passamos por um dos principais símbolos do passado cunhense, a matriz Nossa Senhora da Conceição, erguida em 1731. O prédio tombado pelo patrimônio histórico está em reforma. Mesmo assim, mantém a beleza da época. Outra construção histórica aqui em Cunha é a Igreja do Rosário. A estrutura é parecida com a matriz, mas no século XVIII havia uma diferença grande entre as duas igrejas. Esta era frequentada por uma parcela específica da população, os mais pobres e os escravos da época. A simplicidade do povo continua retratada. As paredes, por exemplo, são a marca de um passado humilde que os visitantes podem recordar. Mas a modernidade também chegou. Pouco mais de 20.000 habitantes se dividem entre milhares de turistas o ano inteiro. Durante o inverno, o movimento aumenta. Jorge atravessou o Brasil para curtir a paisagem do interior paulista. É o clima, né? E o pessoal aqui é muito legal, e pode sentar, ficar à vontade, não tem problema. Dá para você vir de novo? Dá. Aqui dá para fazer todo ano um passeio por aqui. O frio da serra pede uma comida bem quente. E o município tem um festival só para isso. A variedade de pratos à base de cordeiro chama a atenção. Estamos servindo um salgado à base de cordeiro, uma lasanha à base de cordeiro e queijo de ovelha produzidos aqui em Cunha,
E o espetinho de lombo de cordeiro, que está espetacular. Eu comi costela, tava uma delícia. O que é que você escolheu? Um hambúrguer de cordeiro, delicioso. Mas qual o segredo dessas delícias, hein? O segredo é sempre a matéria-prima boa. Sem ela, o cozinheiro não faz nada. Nosso cordeiro aqui de Cunha é um espetáculo, gente. Tem que conhecer. Vale a pena conferir, pessoal. Vale a pena conferir. Acima de toda a agitação de estância turística, o clima de interior prevalece. E quem faz questão são os moradores. A gente conhece quase todo mundo. É um lugar sossegado. Tem que continuar assim, então, né? Sim, espero. Mas se tem uma verdade sobre Cunha, é que não dá para vir à cidade sem conhecer suas belezas naturais. Para fechar o roteiro com chave de ouro, visitamos um dos cartões postais do município. 40 mil pés e 5 espécies diferentes de lavanda formam esse colorido. Protegidas pelas serras do Quebra-Cangalha, da Bocaina e do Mar, para muitos, elas são um cenário perfeito. Essa visão aqui já vale muito a pena, a mão de Deus em cima disso tudo, né? E é possível ver essa beleza durante o ano todo. Nós fazemos sempre podas em rodízio. Com essa poda, a gente faz com que daqui a 4 meses ela volte a florir. Então a gente consegue ter uma florada renovada. A grama no meio da plantação tem um motivo muito especial. Essa é a área em que o turista pode sentar para ficar pertinho da lavanda. Dessa forma, as sensações podem ser vividas com mais intensidade aqui. O toque, por exemplo, dá para sentir a textura da planta. Isso sem falar que só assim, mais próximo, dá para sentir o perfume, que é bom demais. E vale se esconder entre o verde para eternizar o momento. Se aventurar pelos altos e baixos da plantação e sentir o que a natureza tem de melhor. No final, a melhor lembrança é aquela que o coração é capaz de registrar. Me surpreendeu bastante. Eu esperava que fosse um lugar bonito, mas não tão assim rico, sabe? É uma experiência que não fica só no visual, ela vai além. Ao sair de Cunha, em direção ao sul do estado do Rio de Janeiro, a Serra da Bocaina leva o visitante ao conjunto arquitetônico colonial mais harmonioso do Brasil. O local fica na cidade considerada Patrimônio Histórico Nacional e, com tanta riqueza cultural, atrai milhares de visitantes. Conheça um pouco de Paraty. A brisa no alto dos coqueiros anuncia mais um belo dia de sol no litoral sul do Rio de Janeiro. Paraty é das águas, e aqui mar e terra se misturam para refletir a beleza local. Poderia ser a cidade dos inesquecíveis passeios em alto mar, ou do colorido que inspira um caminhar sem pressa. Mas quem conhece sabe, o coração do município é feito de cultura. O centro histórico exige passos mais lentos. As ruas de pedra têm uma trajetória importante através da história. Serviram de passagem do ouro e do café. Depois que a cidade deixou de ser um dos portos mais importantes do Brasil, o local passou a ser preservado. E aí o turismo, que era sazonal, passa a se tornar um turismo diário. E o interessante é que o atrativo maior de Paraty desde 1950 para cá, foi exatamente a preservação da arquitetura, das festas, das tradições, da cultura caiçara. A paisagem revela um Brasil imponente, simétrico e mais charmoso. Os visitantes apreciam os legítimos casarões do século XVII. Você vê, hoje é um dia de sol, as pessoas estão aqui fazendo o que a gente chama de walking tour, né? Conhecendo com guias da cidade, conhecendo o centro histórico, a história da cidade, o porquê de cada pedra dessa, o porquê de cada igreja. Então, assim, as pessoas procuram não só Paraty pelas praias, é claro, nem pelos eventos, mas também pela sua história. Eu estou gostando, né? Está bem conservado, bem agradável, bem legal.
Paraty não é feita só de história. Aqui atrás mesmo estão as ruas mais modernas, como a gente está mais acostumado a ver. Só que não adianta. O diferencial mesmo está aqui, atrás das correntes, entre as pedras da época colonial, onde o pedestre tem livre acesso. E quem pega esse caminho em busca de mais conforto, percebe que o progresso existe para valorizar ainda mais o passado. A cidade se adaptou ao turismo inteligente. As fachadas são originais, mas por dentro, lojas de roupas, acessórios, cafeterias contemporâneas e salões de exposição de arte local. Eles tentam, acompanhar a geração, não é isso? Para dar continuidade a quem costuma sempre estar aqui. O turista sai ganhando, então, né? Com certeza, sem dúvida. E por falar em arte, se o centro histórico é inspiração para quem visita, imagina para quem nasceu nessas terras. Gustavo é como tantos artistas caiçaras que aprenderam a enxergar a cidade natal por detrás dos pincéis. O casario, a arquitetura portuguesa, a maré cheia. Tem bastante escolha para o artista plástico aqui em Paraty escolher um motivo para pintar, A notoriedade da região fez com que a cidade se tornasse patrimônio histórico nacional. Mas a ideia é ser apreciada pelo mundo afora. Esse ano estamos já pleiteando o título de Patrimônio da Humanidade, da Unesco. A gente está entregando um projeto agora, a candidatura agora, e a gente tem certeza que vamos conseguir esse título. Aqueles que já se apaixonaram pelo lugar torcem por esse sucesso. Tudo para que a beleza histórica permaneça viva. Se você não mexer na estrutura, eu acho que está tudo bem. Essa parte histórica não pode ser perdida. A história de nossas cidades e a beleza de nossa terra é realmente marcante. Não saia daí não, daqui a pouco eu levo você para a Serra da Mantiqueira, é rapidinho. Continuando esse passeio cultural no programa de hoje, nosso roteiro agora sobe a Serra da Mantiqueira e nos leva a Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo, cidade vizinha de Campos do Jordão. Um lugar favorecido pelo clima, pelas belezas naturais e a gastronomia. Um lugarzinho aconchegante, pertinho da montanha. Estamos a mais de 1000 metros de altitude. Um roteiro ideal para o inverno de Santo Antônio do Pinhal. A cidade, que fica a pouco mais de 150 quilômetros de São Paulo, é bem próxima a Campos do Jordão, interior do estado. Viemos a um dos locais mais visitados do município. O Jardim dos Pinhais é conhecido como uma das maravilhas da Serra da Mantiqueira. Sua marca registrada está no verde. É o primeiro parque de jardins temáticos do Brasil. E para ver tanta beleza, tem que caminhar. São 1.200 metros de um caminho bom de apreciar. Uma trilha de diferentes jardins. O primeiro deles é o chamado Montanhês, que reúne o melhor da flora nativa local. Mais à frente, um pouco de sensibilidade. No Jardim Sensitivo, o olfato sente os aromas das espécies. A visão é apurada pelas cores e o tato define a textura das plantas. Na área japonesa do jardim, cultura milenar repleta de simbolismos. Assim como os arbustos do jardim italiano, que caracterizam a simetria das linhas geométricas e a tradição inglesa no mosaico de fontes do Jardim das Bolhas.
A gente está nesse momento no centro do parque, no chamado Jardim Canadense. Uma área muito especial porque é uma homenagem aos jardins vistos lá no Canadá e que serviu de inspiração para a construção do parque. É um espaço tão florido que a sensação que se tem é de estar vendo um quadro em que as flores são a pintura e a grama como um acabamento, como se fosse uma moldura. Tantas paisagens diferentes servem para conquistar os inúmeros visitantes. Em alta temporada, como agora, cerca de 3.000 pessoas passeiam pelo parque. Proporciona você conhecer bem mais perto as culturas de outros países, né? Muito legal. E por falar em diversidade, aqui é possível registrar um ambiente árido no jardim desértico, ver as folhas raras no jardim beija-flores e curtir uma sombra boa no jardim tropical. Aliás, essa área tem mais a oferecer. O espaço guarda uma riqueza ambiental. A gente se encontra na APA, Serra da Mantiqueira. Tem algumas espécies sob ameaça de extinção, como o palmito jussara, o pau-brasil, tá? E também a samambaia-açu. A intenção do parque é também preservar tudo isso? Sim, com certeza preservar e passar a preservação para as outras pessoas também. Nem precisa perguntar se tanta beleza agradou. Natureza, ar puro, é muito gostoso aqui, muito legal. Nossa, dá vontade de dormir. O silêncio aqui que a gente não acha também em lugar nenhum em São Paulo, que é totalmente relaxante, né? Uma novidade ainda em construção aqui no parque é o Jardim Jurássico. É, na verdade, esse bosque com araucárias e outras plantas da era jurássica. Só que os visitantes vão encontrar pelo caminho umas surpresas que podem dar mais emoção para o passeio. E se a caminhada pelos jardins abrir o apetite, dá para fazer uma refeição em grande estilo. Isso aqui é todo um projeto de um arquiteto, Taubaté, que ele queria proporcionar um almoço diferenciado para o pessoal. Sair um pouco aquele clima de uma selva de pedras, né? Proporcionar um clima ali mais harmonioso com a montanha, com a natureza. E essa vista faz sucesso entre os clientes. A alimentação muito boa, muito gostosa. Que a comida realmente são ingredientes de qualidade, muito bem preparada e tem essa vista ainda maravilhosa. Mas claro que o cardápio ajuda, e muito. A variedade servida agrada diferentes paladares. Tem de filé mignon, picanha, ovo de bife, 3 tipos de peixe, para todos os tipos, todos os gostos. Definitivamente um lugar para viver tranquilidade. Mas se quiser aventura, aqui também é o destino certo. Essa família decidiu acelerar até o ponto mais alto do parque. O motivo? A gente quer uma coisa radical, né? A gente gosta de aventura. E foi desafio do começo ao fim. O trajeto com estrada sinuosa e subidas difíceis compensou pela proximidade com a natureza. No fim, a sensação é que cada minuto valeu a pena. É assim na agitação ou na calmaria. O importante é viver um roteiro diferente, acumular boas lembranças e sair com aquela vontade de querer voltar. E ainda na Serra da Mantiqueira, pertinho de um dos picos mais altos do Brasil, uma trilha com várias cachoeiras te leva à conhecida Janela da Mantiqueira. Veja aí onde é isso. Pico dos Marins, o 26º mais alto do país. Um paredão de 2.420 metros, localizado na cidade de Piquete, no interior de São Paulo. É aos pés dessa montanha que nosso roteiro começa com um café da manhã típico da roça, na beira da cachoeira do Curiaco. O pessoal vem, dá uma paradinha aqui, né, dá uma olhadinha, né, na água, né, que adora ir, para depois subir, dar uma descansadinha, né. De barriga cheia, hora de queimar caloria. Ah, só uma dica, celular por aqui, só para tirar foto mesmo. Começamos com as instruções do guia de uma agência especializada em turismo ecológico. A trilha, fisicamente, ela é mais tranquila,
mas ela tem pontos que escorregam, tem pontos que a gente precisa subir um barranco, precisa pegar num galho. São 26 pessoas nessa aventura. Hoje a gente é uma família, né? Vamos se ajudar. Nessa família tinha também um guia local e um de 4 patas. Eu guio o pessoal no mato e ele guia a gente para espantar bichos, essas coisas. Pé de Pano cumpriu direitinho sua função. Os dois conhecem a região como a palma da mão. Quer dizer, com a patinha também. Nasci aqui, já faz 40 anos já que eu moro por aqui. O senhor conhece tudo? Conheço tudo esses matos por aqui, tudo quanto é canto aqui eu conheço. O primeiro desafio é atravessar o rio por cima das pedras. A trilha, então, começa em meio à mata. Os mais acostumados ajudam os iniciantes. A recomendação para quem vai fazer trilha é usar um boné, óculos de sol, protetor solar, camisa de manga comprida, calça, tênis e, se quiser, pode até arrumar um apoio. Tudo para garantir que a trilha seja segura. Não precisa ser um atleta, nada demais. E disposição e alegria, é o que a gente recomenda. Isso é o que não falta em meio à natureza. Muito oxigênio, muito esporte, muito suor, sacrifício, mas tá valendo a pena. Depois de meia hora, encontramos a Cachoeira dos Marins. O que nos impressionou foi a cor dourada da água. Já tinha visto água tão dourada assim? Não, lá não tem essa água dourada. Essa água dourada também me surpreendeu, maravilhosa. Na língua tupi, Mantiqueira significa lugar que brotam as águas. A serra da região sudeste se estende por 3 estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. É considerada uma imensa caixa d'água, por vezes da cor do ouro. A água aqui ela é rica em minérios, é rica em ferro, então a água ela fica com essa cor amarelada, bem bonita da região, e ela que desce lá de cima do Pico dos Marins. Seguimos até a segunda parada no Véu da Noiva. Uma pausa para refrescar, hidratar, repor as energias e até fazer um carinho no nosso guia peludo. É muito gostoso você ver quanto lugar bonito a gente tem pertinho da gente e às vezes não tem essa oportunidade de conhecer. O esforço físico aqui é considerado leve, tanto que essa pequena encarou. Maria Rita, a mascote do grupo. O que você está achando da trilha? Eu tô achando legal, muito bom conhecer as cachoeiras que tem no nosso país. Em alguns pontos é preciso pular galhos e troncos de árvores. A trilha continua até a Cachoeira do Zé Faria. Eu nunca imaginei que eu ia estar vendo isso aí, porque em uma situação normal eu não viria aqui, eu tenho medo de altura. Num cenário desses, dá mesmo para esquecer todos os medos, problemas. Depois do banho nas águas frias da Mantiqueira, fomos até a nossa última queda d'água dourada. E depois de tanto esforço, a recompensa. Chegamos ao nosso último ponto, que é o local conhecido como a Janela da Mantiqueira. Uma vista incrível. Dali é possível avistar a imensidão verde da Mantiqueira, o local preferido das fotos. A Janela da Mantiqueira é o espetáculo principal aqui dessa natureza maravilhosa. Ali você vê um panorama do todo. É lindo. A cereja do bolo é essa Janela da Mantiqueira. A gente tem a vista aí como se fosse do infinito. Esse é o último banho de cachoeira antes de concluir os 6 quilômetros de trilha entre ida e volta. Me surpreendeu. Aqui é um paraíso perdido. Para chegar aqui tem que ter muita força, coragem e superar obstáculos. Fantástico! Convido a todos, venham, tá perto da gente, vamos interagir com a natureza. Tá feito o convite. Bora se aventurar e escolher qual o roteiro. Daqui a pouco você vai conhecer roteiros turísticos no interior de Minas Gerais. Aguarda um pouquinho que a gente já volta.
Minas Gerais é sempre destaque por causa das belezas naturais e de suas muitas histórias ligadas à exploração de metais e pedras preciosas. A repórter Muniz Amorim e o cinegrafista Luiz Felipe mostram uma cidade que nasceu a partir dessa exploração mineral e se tornou terra natal de pessoas ilustres. Diamantina fica no centro-norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, a 298 quilômetros da capital mineira. Como a maioria das cidades antigas de Minas, o surgimento do município está ligado à exploração do ouro e principalmente do diamante na região. Deu ouro na região que a gente chama aqui do bairro do Rio Grande, né, que é a parte baixa da cidade. E aí os aventureiros se destacaram ali. Mas num determinado momento da história apareceram os diamantes. E isso fez toda a diferença, né, para que esse grupo que fez a primeira povoação continuasse aumentando o arraial, né? Foi dado o nome de Arraial do Tijuco. Desde 1999, Diamantina é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. E é essa riqueza cultural que a gente vai conhecer agora. Os principais pontos turísticos daqui são bem próximos uns dos outros. Por isso, o turista que quiser pode fazer todo o roteiro a pé, mas o ideal é vir com calçados confortáveis, porque as ruas são de pedra e a cidade é cheia de ladeiras. Para quem gosta de conhecer igrejas históricas, não falta opção. Ao todo, são 18 entre igrejas e capelas. Ao visitar esses lugares, o turista consegue compreender o porquê de tantas construções. Principalmente por causa da questão do ouro, do diamante que deu aqui, a coroa portuguesa impediu que o clero regular entrasse no território mineiro, aquilo que a gente chamaria de primeira ordem da igreja. Então, em Minas Gerais, proliferaram as associações religiosas de formação leiga. Então, por isso, esse número imenso de igrejas que vai se formando, né? Cada uma com a sua fé, com a sua religiosidade. Outro destino certo para quem visita a cidade é a casa onde morou Chica da Silva, escrava alforriada que entrou para a história por se casar com o contratador João Fernandes de Oliveira e por ter privilégios à época no antigo Arraial do Tijuco, atual Diamantina, o que gerou muitos conflitos. Aliás, moradores ilustres não faltam por aqui. Diamantina também é a cidade onde nasceu e cresceu o ex-presidente Juscelino Kubitschek. A casa onde ele cresceu fica aberta à visitação de terça a domingo. Na primeira sala você tem a vestimenta dele como seminarista, né? No cantinho aqui o quarto, que era onde ele estudava, né? Mas no anexo que foi feito lá atrás, você vai ter algumas peças, como por exemplo o consultório médico de Juscelino, que ele tinha em Belo Horizonte, né, antes dele abandonar de vez a medicina. Diamantina é a terra onde nasceram pessoas importantes não só para a política. Aqui também nasceu a serva de Deus, Irmã Benigna. E foi nesta casa que ela morou antes de entrar na vida religiosa. Quem passa por aqui ainda tem a chance de ouvir um pouco mais sobre a serva de Deus, de quem a conheceu pessoalmente. Era uma pessoa boníssima, caridosíssima. Sofreu horrivelmente, mas ela sempre escondia da gente. A gente ficou sabendo de muita coisa depois. Subindo um pouco mais por Diamantina, encontramos outro cartão postal da cidade, a Casa da Glória e o famoso Passadiço. Por ligar duas construções, o lugar é destino certo dos turistas. Do lado direito era o colégio, ele inicia aqui. Não é? E do lado esquerdo era um prédio construído, o primeiro prédio é do século XVIII, o do lado esquerdo é do século XIX, construído por um particular. E depois, quando elas conseguem comprar esse prédio, aí conseguiram aumentar o colégio e passaram para o lado de lá o refeitório e o externato. Então, para o trânsito das mulheres, para que não fossem vistas, porque eram regras da época, foi construído esse passadiço para evitar que elas passassem pela rua. Ao cair da noite, Diamantina oferece outras opções turísticas. 2 sábados por mês tem as Vesperatas, concertos musicais que acontecem nas sacadas dos casarões históricos. Apresentações que encantam os turistas. Na hora que os instrumentos estão em cima,
Parece que você toma um banho de música, é fantástico. É mais essa forma de trazer a cultura, né? Então, estar na sacada parece que a gente também está se aproximando uns dos outros, né? Na verdade, cidade que encanta quem passa por aqui por ter em sua história riquezas além dos diamantes. A 120 quilômetros de Belo Horizonte há um recanto de paz, onde a natureza e a espiritualidade convivem em plena harmonia. É o Santuário do Caraça. Vamos ver de perto esse lugar. Observar pássaros exige atenção, conhecimento, sensibilidade. Algo incomum para alemães, sempre frios, diria um brasileiro desavisado. Como biólogo, o Rainer já está bem ambientado com a língua portuguesa. Também pudera. Já vem ao Brasil desde 85. Conheceu o lugar em 2004 e desde então já são 15 visitas. Mas primeiro ele veio ao local por causa de outro animal, o lobo-guará, um visitante noturno de décadas. Queria ver lobo-guará e desde este tempo, agora 16 anos, estou vindo para cá e só uma noite durante todos os anos o lobo não veio. Raramente o lobo deixa de aparecer. A visita é quase sempre à noite, sem hora certa, mas ninguém se incomoda de esperar. A bandeja de ossos é a recompensa da vinda. Eventualmente surgem outros animais. Na noite flagramos a presença de uma anta. No imenso pátio, os coquinhos, que também servem de alimentos para os pássaros. O jardim, o chafariz, tudo é muito belo e amplo. Um refúgio do mundo moderno. Existem cerca de 40 trilhas e um dos atrativos da região fica a 2 quilômetros da sede, a Cachoeira do Cascatinha. 40 metros de altura, 4 quedas d'água. A primeira notícia que se tem da criação do santuário vem de 1770. Uma história longa que envolve a perseguição da coroa portuguesa a uma família e a vinda do único sobrevivente ao Brasil, Carlos Mendonça Távora. Ele junta todas as suas riquezas e compra a Sesmaria do Caraça e então instala o seu eremitério, o seu centro de peregrinação. Quando Távora estava para descansar em definitivo, resolveu doar a imensa área, localizada entre as cidades de Santa Bárbara e Barão dos Cocais, para a coroa portuguesa. Fez um testamento em que ele doa todas as terras do Caraça para Portugal, a fim de que Portugal enviassem para cá padres para então fundar esse colégio. A primeira construção do local foi uma capela, posteriormente transformada em igreja, a de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Uma linda imagem, aliás, uma linda igreja. O altar original da capela ainda existe, no canto esquerdo da entrada da igreja. Foi pintado pelo mestre Ataíde. Abaixo do altar da igreja, a relíquia de São Pio Mártir, o primeiro corpo de santo trazido ao Brasil em 1797. Toda a alçada dele foi revestida em cera. Então, se você quebrar a cera, você consegue ver o fêmur, clavícula, crânio, todo o esqueleto dele, além das unhas das mãos, dos pés, os dentes frontais superiores também. Dom Pedro II era apaixonado pelo lugar, tanto que fez questão de doar os vitrais da igreja. E ele fala uma frase muito interessante, que é o seguinte: só o Caraça paga toda a viagem a Minas. E como paga? O grande sonho do irmão Lourenço era a fundação de um colégio de ensino para meninos. Conta-se que ele teve essa confirmação no leito de morte. Houve a aparição de Nossa Senhora das Graças para ele, em que ele dizia que ele poderia ir em paz, que o seu pedido seria realizado, né? Ele falece em 27 de outubro de 1819. E no ano seguinte, em 1820, os dois padres, o padre Leandro e o Dom Viçoso, vêm para cá e fundam o colégio do Santuário do Caraça. O quadro da Santa Ceia não ficava na igreja. Ele fazia parte do refeitório do colégio, que ganhou o reconhecimento de Dom Pedro I. Ele titulou o Caraça como colégio imperial em 1824. E a partir daí esse colégio passou a ser um dos colégios de ensino médio mais afamado no país. Daqui saíram nomes ilustres da política nacional.
Afonso Pena, Arthur Bernardes, Olegário Maciel, Raul Soares e vários outros que foram governadores de estado. Por sinal, um sistema de ensino bastante rigoroso, até mesmo para a época. Tinha os momentos de lazer, mas era tudo cronometrado até a hora de dormir. Então, assim, é tudo certinho, cumprindo todos os horários. Dom Pedro I, Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina dormiram por aqui, nessas camas. Elas compõem o acervo do museu. Onde no passado existia uma área hospitalar, está instalada uma série de utensílios de época para exposição. Também existia uma biblioteca, não uma biblioteca qualquer. A Biblioteca do Caraça era considerada uma das melhores bibliotecas aqui, a segunda maior biblioteca, perdendo apenas a Biblioteca Nacional. O colégio funcionou até 1969. O motivo? Algum aluno distraído deixou esse aquecedor de parafina ligado. O prédio pegou fogo. Em 1968, uma tragédia. Um incêndio atingiu o prédio do Colégio do Caraça. Dos cerca de 40 mil livros que compunham a biblioteca, restaram um pouco menos da metade, 15 mil. Em 2000, depois de uma longa reforma, eles foram trazidos de volta ao local de origem. Restaram apenas marcas do incêndio gravadas na parede do prédio. A reforma foi bem-vinda. Das cinzas nasceram sistemas modernos de organização e preservação de obras raras. A gente vai ter muitas obras voltadas para a parte religiosa, mas aqui funcionava um colégio escolar, então tem publicação referente a todos os assuntos. Todos mesmo, tanto que livros da biblioteca já nem estão aqui para serem lidos, estão expostos. E tem muita curiosidade. Olha o tamanho desses livros. Isso aqui é uma Bíblia. Dá mais ou menos o quê? 3 centímetros mais ou menos o tamanho de cada livro. Aí tem outras aqui também. E isso aqui é bem antigo também, 1489. Né? Essa é a obra mais antiga que a gente tem aqui na biblioteca. E por falar em curiosidade, o imperador deixou por aqui sua marca real. Um dos grandes atrativos para quem visita o Santuário do Caraça é este caminho aqui, de pedras, um caminho íngreme. Por aqui, Dom Pedro II seguiu para tomar banho num ribeirão que fica logo ali abaixo. Mas o local ficou famoso exatamente na metade dele. Nessa pedra aqui, Dom Pedro II escorregou e ela passou a ser conhecida como a Pedra do Imperador. Caiu, mas o lugar se levantou com o tempo e se transformou. A pousada do Santuário do Caraça não tem televisão, tem a janela dos quartos. Simples, quem dera no quarto onde dormiu o imperador tivesse, na época, camas iguais a essa. A dele era de palha. A hospedagem aqui em cima do santuário são 76 acomodações e também na nossa fazenda do Engenho, com 28 acomodações. A internet é um pouco limitada, mas tudo bem. O lugar foi feito mesmo para se desconectar da correria do mundo e entrar em sintonia com Deus e sua belíssima criação, que elimina qualquer possibilidade de frieza alemã. A frieza é mais na cabeça dos brasileiros do que no corpo do alemão. Também pensando em futebol. Não, professor. Melhor mesmo é a gente falar de pássaros, de natureza, enfim. São Lourenço foi um mártir católico e um dos 7 primeiros diáconos da Igreja Cristã. Em memória deste santo, vamos te levar para um passeio em uma cidade mineira que homenageia o religioso espanhol. Quem faz o roteiro de hoje sempre quer levar uma lembrança para casa. Assim, as ruas são feitas de selfies. O visitante quer experimentar um pouquinho de tudo: o friozinho da serra, o pão de queijo cremoso e o café bem quente que essas terras cultivam desde o século XVIII. Acho que já dá para saber que estamos em Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do Brasil. Mas nosso destino é o município de São Lourenço, no sul do estado. Nos seus 950 metros de altitude, a cidade da Serra da Mantiqueira é destaque na região. Suas características atraem turistas de vários locais do país.
Aos finais de semana, a região central é sempre movimentada, não só por pessoas de fora. Os moradores fazem questão de apreciar tudo que o município tem para oferecer. O ambiente é bom, as pessoas, as amizades, uma beleza, sossegado. Mas aqui o sol também nasce para o campo. A Quinta do Cedro é um pedacinho de Portugal na zona rural de São Lourenço. Lá na Europa, quinta é o mesmo que sítio. E foi isso que os pais do seu Carlos construíram. As raízes da década de 50 estão preservadas em toda parte. Sempre a base foi a agricultura familiar, e foi o que os manteve e o que nos manteve também, que a gente deu continuidade. A roça pertinho da cidade, sem dúvida, é um encanto a mais, onde a natureza, a tranquilidade e a diversão têm espaço. Eu achei maravilhoso, eu gostei bastante. Eu acho que é bom dar uma aproveitadinha, porque vai ver que é o último dia que você vai vir nesse brinquedo, aí é melhor aproveitar. É um lugar muito bom, muito atrativo para as crianças, para os adultos também. Toda opção de lazer na mini fazenda tem o propósito de trazer ao turista uma experiência realmente rural. Uma das coisas mais bacanas é poder fazer isso através do contato com os animais, oferecendo a refeição que eles precisam e alimentando em si o gosto pela simplicidade. Voltei a ser criança, né, como a gente fala, né? Eu também dei agora comidinha, tô com a mão toda lambuzada, né? Mas, ó, maravilhoso, gente. Olha, é um contato assim que todo mundo tem que ter esse tipo de experiência. O mundo está muito carente disso, né? De ter das pessoas começarem a enxergar também na simplicidade a felicidade. É felicidade que não acaba. Nas cores, nos sons, em cada cantinho inusitado em que é possível viver uma novidade. É uma experiência nova aqui, eu queria saber a sensação que dá, uma sensação boa, gostosa, bem legal. Dia feliz combina com comida boa. Em Minas, não tem como não encontrar um cardápio de dar água na boca. Refeição com direito a uma vista especial. São Lourenço é natureza, é comércio em meio à religiosidade, é a harmonia dos contrastes. Pode ser um pouquinho de tudo, mas é muito conhecida pelas águas. Daí o título de Estância Turística Hidromineral. Quase todo mundo que já esteve aqui frequentou o parque que ressalta essa característica. O parque destaca a beleza da cidade e, estando aqui, a gente percebe o quanto isso é verdade. Não é à toa que é considerado um dos principais pontos turísticos do município. Mas se o parque é das águas, o visitante que vem para cá tem um propósito especial. Um pouco na mão ou na garrafa, o importante aqui é provar. São 9 fontes de águas minerais, das naturalmente gasosas às sulfurosas, exóticas, curiosas, com propriedades medicinais. Parece água com gás, só que um gosto um pouco melhor, mais suave. E falam que é bom, né, para úlcera, gastrite. Realmente isso está comprovado. Por exemplo, a água alcalina, ela tem um fator de limpeza do seu organismo. E temos a Vichy também. Ela transforma o seu rim, pedras nos rins, ela elimina. Todas elas têm funções específicas e curativas. Essa é uma das fontes mais exóticas aqui do parque e também uma das mais temidas pelos visitantes. Como o nome mesmo indica, ela contém muito ferro. Eu também trouxe aqui a minha garrafinha para poder dizer como é que é. Realmente o gosto não agrada, mas vale experimentar. Mas a maioria agrada ao paladar. O sabor dá sim, é gostoso, levinho, gostei. E lembra que no começo da reportagem todo mundo queria levar uma lembrança para casa? Na Terra das Águas, essa é a recordação que todo visitante quer ter. Tô levando um pouquinho. Tem que levar uma lembrança aqui, né? Valeu a pena ter vindo? Muito, a gente se divertiu bastante.
programa de hoje fica por aqui, cheio de vontade de viajar depois de tantos passeios turísticos, culturais e religiosos, não é mesmo? Acesse outras edições do Repórter Canção Nova no YouTube ou na nossa página na internet noticias.cançãonova.com. Deus abençoe você e até o próximo programa.